Imagine descobrir a conexão divina entre Enoque e o Apocalipse, revelada de forma impactante. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás da vida de Enoque, um homem que viveu 365 anos e foi levado ao céu em vida, deixando pistas ocultas sobre o plano de salvação da humanidade. Sua história é tão poderosa que gerou textos misteriosos perdidos por séculos. Enoque, o sétimo descendente de Adão e bisavô de Noé, era um homem extraordinário que fazia parte de uma linhagem sagrada, responsável por preservar o conhecimento de Deus na terra. Sua vida foi marcada por uma profunda conexão com o divino, e ele se destacava pela sua fé inabalável e sua conduta íntegra. Enoque não era apenas um homem piedoso, mas também um guardião dos ensinamentos divinos, em uma época de crescente corrupção e afastamento espiritual. Sua história é um testemunho vivo da importância da fidelidade a Deus em meio às adversidades do mundo antediluviano. Enoque, como o sétimo descendente de Adão e bisavô de Noé, desempenhou um papel crucial na preservação dos ensinamentos divinos em uma época marcada pela crescente corrupção e afastamento espiritual. Sua linhagem foi cuidadosamente escolhida por Deus para transmitir uma mensagem profética que se revelaria ao longo dos séculos. Cada nome na genealogia de Enoque continha um significado especial, e quando traduzidos do hebraico original, formavam uma frase enigmática que contava a história da salvação da humanidade. Essa descoberta surpreendente revela como Deus, desde os primórdios da criação, estava tecendo um plano redentor para a humanidade por meio das vidas e experiências de indivíduos como Enoque. A conexão entre os nomes da linhagem de Enoque e a mensagem salvífica é um testemunho vívido do cuidado e da providência divina ao longo da história bíblica. Enoque era conhecido por sua profunda intimidade com Deus. Sua comunhão era tão íntima que ele foi descrito como alguém que andou com Deus. Essa expressão, presente na Bíblia, em referência a apenas duas pessoas, Enoque e Noé, destaca a proximidade e a comunicação direta que Enoque desfrutava com o divino. Imagine poder conversar com o Criador do Universo diariamente, compartilhar seus anseios, ouvir suas orientações e sentir sua presença constante em sua vida. Enoque não apenas seguia os preceitos divinos, mas vivia em constante diálogo com Deus, moldando sua existência de acordo com os desígnios celestiais. Essa relação única não apenas transformou a vida de Enoque, mas também inspira gerações posteriores a buscar uma conexão mais profunda e significativa com o sagrado. Enoque viveu exatos 365 anos, um número simbólico que vai além de representar um ciclo solar perfeito. Essa duração peculiar de sua vida levanta questões intrigantes sobre a conexão entre o tempo terreno e o plano divino. O fato de Enoque ter vivido exatamente 365 anos pode ser interpretado como um sinal da perfeição espiritual que ele alcançou em sua jornada. Esse período simbólico pode indicar não apenas a completude de sua existência na Terra, mas também a harmonia entre sua vida terrena e sua comunhão com o divino. Ao viver cada dia de forma significativa e alinhada com os propósitos de Deus, Enoque personificou a busca pela excelência espiritual e pela santidade diante do Criador. Sua longevidade não foi apenas uma questão numérica, mas uma expressão tangível de sua proximidade com o sagrado e seu compromisso inabalável com a fé. A marca de 365 anos na vida de Enoque ressoa como um lembrete poderoso da importância de viver cada momento em comunhão com Deus e em busca da perfeição espiritual. Enoque, ao ser arrebatado vivo para o céu, proporcionou à humanidade a primeira evidência concreta da possibilidade de vida após a morte. Sua experiência singular de ser levado diretamente para a presença divina, sem passar pela morte física,
é um testemunho poderoso da promessa de uma existência eterna além deste mundo terreno. O relato do arrebatamento de Enoque não apenas desafia as concepções convencionais sobre o destino final da humanidade, mas também abre uma janela de esperança e fé na continuidade da vida espiritual, além dos limites da vida terrena. A narrativa do translado de Enoque para os céus ressalta a realidade da existência de um plano divino que transcende as fronteiras da mortalidade, revelando um propósito maior por trás da jornada terrena de cada indivíduo. Ao ser elevado à presença de Deus, Enoque se tornou um símbolo vivo da promessa de vida eterna e renovação espiritual para todos aqueles que creem na redenção oferecida pelo Criador. Enoque, ao ser arrebatado vivo para o céu, não apenas confirmou a promessa da vida eterna, mas também se tornou um símbolo profético do arrebatamento da Igreja nos últimos tempos. Sua experiência única de ser levado diretamente para a presença divina, sem passar pela morte física, ecoa nas profecias sobre a segunda vinda de Cristo e o evento esperado que marcará o fim dos tempos. O translado de Enoque para os céus não foi apenas um ato de misericórdia divina, mas uma revelação do plano redentor que culminará na reunião dos fiéis com seu Salvador. A narrativa do arrebatamento de Enoque ressoa como um aviso solene e uma promessa gloriosa para aqueles que aguardam com fé a manifestação final da graça divina. Ao ser elevado à presença de Deus antes da morte, Enoque antecipou em sua própria história o grande evento escatológico que marcará a consumação do propósito divino na história da humanidade. Seu translado não foi apenas um ato isolado, mas um prenúncio simbólico do dia em que os crentes serão chamados para estar com o Senhor para sempre, cumprindo assim a promessa da redenção completa e eterna. Enoque, dotado de uma visão profética singular, foi escolhido por Deus para ser um mensageiro do julgamento final e da vinda gloriosa do Senhor. Em suas revelações, Enoque testemunhou a manifestação da justiça divina sobre toda a terra, quando o Senhor virá acompanhado por miríades de santos para estabelecer o seu reinado eterno. A visão apocalíptica de Enoque ecoa ao longo dos séculos como um aviso solene e uma promessa de redenção para aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus. Sua profecia sobre o juízo final ressoa como um lembrete da soberania divina e da necessidade de preparação espiritual diante do grande dia do Senhor. Enoque é frequentemente associado ao livro de Enoque, um texto antigo que contém relatos detalhados sobre anjos caídos, gigantes e visões celestiais. Este livro misterioso, atribuído a Enoque, foi redescoberto em 1773 na Etiópia, após ter desaparecido por mais de 1000 anos. Suas páginas revelam narrativas intrigantes sobre a interação entre seres celestiais e humanos, abordando temas como a origem dos Nefilins, descendentes de anjos rebeldes, e os mistérios da criação. Apesar de sua riqueza simbólica e teológica, a autenticidade do livro de Enoque é questionada por estudiosos, devido à sua datação tardia e discrepâncias com outros textos bíblicos. Ainda assim, suas histórias fascinantes oferecem uma perspectiva única sobre o mundo espiritual e alimentam discussões sobre os limites entre mito e realidade na tradição judaico-cristã. O verdadeiro legado de Enoque transcende os mistérios e as narrativas controversas que cercam sua figura. Sua vida exemplar nos ensina 3 lições fundamentais que podem revolucionar nossa jornada espiritual. A primeira lição é a possibilidade real de manter uma intimidade profunda com Deus. Enoque não apenas seguia preceitos religiosos, mas desfrutava de uma comunhão constante com o divino, andando diariamente na presença do Senhor.
Essa proximidade íntima não era reservada a poucos escolhidos, mas estava disponível para todos os que buscam uma conexão genuína com o Criador. A segunda lição diz respeito ao impacto geracional do testemunho de Enoque. Como pai de Matusalém, o homem mais longevo da história bíblica, Enoque deixou um legado espiritual duradouro que influenciou não apenas sua própria geração, mas também as futuras. Seu exemplo de fidelidade e busca pela santidade ecoou através dos séculos, inspirando outros a seguirem seus passos de fé e devoção. Por fim, a terceira lição se concentra na preparação para o arrebatamento e na expectativa da volta gloriosa de Cristo. Assim como Enoque se manteve vigilante e pronto para encontrar-se com Deus a qualquer momento, somos chamados a viver em constante preparo espiritual e esperança na promessa da redenção final. O verdadeiro legado de Enoque não está em mistérios antigos ou textos controversos, mas nas verdades simples e transformadoras que sua vida exemplar nos legou. Intimidade com Deus, influência geracional e expectativa da eternidade. Enoque nos ensina que andar com Deus não é apenas uma escolha, mas uma jornada transformadora que impacta todas as áreas de nossa vida. Assim como Enoque buscou diariamente a presença divina, podemos seguir seus passos e cultivar uma comunhão constante com o Criador. Essa comunhão não se limita a momentos isolados de oração, mas permeia cada instante de nosso dia, moldando nossas escolhas, pensamentos e atitudes. Viver uma vida de fé como Enoque significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. É ter a certeza de que Ele está no controle e que seus planos para nós são sempre para o nosso bem. Além disso, o testemunho consistente de Enoque nos lembra da importância de vivermos de forma íntegra e coerente com nossos valores e crenças. Assim como Enoque agradou a Deus em todos os aspectos de sua vida, somos chamados a refletir a luz do divino em nosso cotidiano, inspirando outros pelo exemplo de nossa conduta e fé. Decida hoje caminhar com Deus como Enoque caminhou e experimente a transformação profunda que essa jornada espiritual pode trazer para a sua vida. Decida hoje andar com Deus como Enoque. Compartilhe essa mensagem transformadora, que as lições da vida de Enoque inspirem sua jornada espiritual. Inscreva-se para mais conteúdos que podem mudar sua vida.